Olá! Então, tipos de viga treliçada. Bom, primeira pergunta que você vai me fazer. Se a gente está falando de viga treliçada, por que que na tela tem uma viga comum, né? Bom, porque os esforços em uma viga treliçada ou não são os mesmos, tá? Momento fletor e força cortante. A diferença é que em uma treliça eles são separados entre os banços, ok? Então, para saber os esforços em uma treliça, o cálculo é similar da viga, tá? Ela tem uma força cortante resistida pelas diagonais e um momento fletor resistido pelos banços, certo? Bom, imaginando uma treliça biapoiada, nós temos que a força cortante em verde, certo? Ela é máxima nas pontas, certo? Nos apoios, certo? Força cortante sempre máxima nos apoios e o momento fletor é máximo no centro, certo? E isso biapoiada nas pontas. O momento fletor positivo sempre o mais longe dos apoios, certo? Se tivesse negativo, seria próximo aos apoios, ok? Então, sabendo isso, vamos analisar primeiro uma treliça de Howe, certo? Uma treliça de Howe é como uma viga de concreto armado funciona, certo? Então, uma viga de concreto armado ou uma treliça biapoiada em formato da treliça de Howe tem o quê? Já vamos criar um padrão, certo? Que amarelo significa sem esforço, certo? Verde é força cortante, azul claro é momento fletor, azul escuro é compressão e vermelho é tração, certo? Bom, uma treliça de Howe, ela está com as diagonais comprimidas e os montantes tracionados, o topo comprimido e a base tracionada. Essa parte aqui, quando a gente calcula os esforços nas pontas, não existe, tá? Essas barras aqui estão aqui realmente só esteticamente, beleza? E essa barra aqui no meio também. Força cortante é zero no meio, então esse montante não tem função estrutural, certo? Além de que, se eu calcular os esforços nessa ponta aqui, vai ser igual a zero, beleza? Talvez tenha alguma tração se eu tenho algum esforço nesse ponto aqui, mas tirando isso é zero, certo? Só algum esforço local, beleza? Próximo então, uma treliça de Pratt. A treliça de Pratt é a treliça de Howe com as diagonais para baixo, certo? Bom, o que a gente percebe? A gente percebe que o topo continua em compressão e a base continua em tração. Agora inverteu. Agora os montantes estão na compressão e as diagonais na tração, certo? Uma treliça de Pratt, por ter as peças em compressão menores, tende a ser mais econômica que uma treliça de Howe, certo? Isso, aço, tá? Concreto, a gente trabalha com a treliça de Howe como padrão. Porque a gente tem concreto de sobra, né? E não tem aço de sobra na treliça. Beleza? Então, de sobra não, né? Mas a gente tem uma quantidade considerável, certo? Bom, então, criamos um padrão. Bem no meio, onde não tem força cortante, não tem esforço nos montantes, beleza? Onde e onde as diagonais estão apontadas para baixo, é tração, para baixo para o centro, é tração nelas, e quando elas estão apontadas para cima e para o centro, compressão. E os montantes têm o esforço oposto ao das diagonais, beleza? Outra regra a ser criada, beleza? O que mais que nós temos? Bom, agora nós temos uma treliça de Warren reforçada, certo? Uma treliça de Warren reforçada tem uma diagonal apontando para baixo, outra apontando para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, beleza? Novamente um padrão que a gente já tinha, né? As diagonais apontando para baixo, para o centro, estão tracionadas e para cima estão comprimidas. Numa treliça de Howe, o esforço é transmitido apenas pelas diagonais, certo? Ou seja, os montantes apenas travam o banzo comprimido. Tanto que, se eu apagasse esses banzos e imaginando que seja apenas cargas gravitacionais, eu não teria problema nenhum, tá? A estrutura continua funcionando da mesma maneira. Isso, claro, se não houver cargas de vento que invertam todos os esforços, beleza? Próximo, então, uma treliça de Warren, quase uma treliça de Warren, tá? O que seria isso? Seria uma treliça de Warren fabricada sem uma precisão total, certo? Então, é uma treliça de Warren, porém que o eixo das diagonais não coincide com o eixo do banzo, tá? O que acontece na prática? Na hora de fabricar uma treliça, né, normalmente é feito o banzo exterior e as diagonais entrando dentro dele,
o eixo das diagonais não chega a se encontrar com o eixo do banzo, tá? Fica um pouquinho afastado. Isso gera um momento fletor aqui, também gera uma força cortante no banzo, tá? Não cheguei a desenhá-la aqui, mas ela existe, é pequena, mas existe, certo? E nós temos um esforço quase igual, tá? Ainda assim, a base tracionada e o topo comprimido, certo? E aqui nós temos um momento fletor e uma força cortante gerada pela excentricidade, certo? Próximo, então, nós temos uma treliça X, ou uma treliça de Warren dupla, certo? Uma treliça X é uma treliça em que temos apenas diagonais e elas transpassam, fazendo vários X um do lado do outro, beleza? Então, aqui estão os X, ok? Novamente, diagonais apontam para cima, compressão, apontam para baixo, tração, beleza? Aqui na ponta, como temos uma diagonal em tração, ela está comprimida, beleza? Esse montante único nas pontas, ok? Próximo agora, uma treliça de Warren dupla, certo? Ou treliça X, faltando alguns membros, tá? O que vai acontecer na prática? Bom, onde nós temos imaginando também carga gravitacional, né? Sempre só estamos analisando apenas cargas gravitacionais, certo? O que acontece? Como ao invés de ter um afastamento aqui de 5 centímetros aí entre os eixos, nós temos um afastamento considerável aqui, pode ser 50 centímetros até mais, nós vamos gerar um momento fletor no nosso banzo, tá? E também gera uma força cortante. Não cheguei a detalhar aqui, mas também tem uma força cortante, beleza? Essa força cortante igual a metade da força cortante em cima, metade embaixo, geralmente, certo? Então, nesse caso, uma treliça com membros faltando, certo? Imaginando já os nós rígidos agora, tá? Porque se eles forem deslocáveis, isso aqui vai cair na hora, certo? Com os nós rígidos, é capaz de resistir, gerando força cortante e momento fletor nos banzos, tá? E agora, isso aqui, bom, similar, né? Só que com um X no meio, tá? Esse X no meio não tem esforço, porque a força cortante é zero no meio. Temos e com todos os X afastados, tá? Então sempre temos momento fletor, também temos força cortante, mas é menor nas pontas, tá? Então essa seria a treliça, o mais próximo, uma treliça de Warren, faltando vários X, tá? E todos os X afastados, beleza? Bom, e agora? Bom, o que é isso agora? Isso é uma treliça de Vierendeel, tá? A treliça de Vierendeel é essa mesma treliça, porém que tanto a parte tracionada quanto comprimida estão no mesmo perfil, beleza? Como que funciona uma treliça de Vierendeel, então? Bom, nós temos todos os banzos, né, toda a parte do banzo sofrendo um momento fletor, certo? Esse momento fletor é transferido para o banzo inferior, certo? E do banzo inferior para o superior pelas diagonais, beleza? As diagonais não estão nem em compressão nem em tração. Por quê? Porque para ter compressão, eu tenho que ter uma diagonal na tração. Para ter tração, eu tenho que ter uma diagonal na compressão. Não temos nenhum dos casos, então não temos força axial nos montantes, beleza? Talvez tenha se toda a carga estiver em cima, mas ainda assim é só para transferir o esforço para baixo, beleza? Todos os banzos têm força cortante, certo? A força cortante agora é resistida pelos banzos e não pelos montantes diagonais, tá? E nós temos momento fletor gerado no nossos montantes, certo? Então, uma treliça de Vierendeel, tá? Que é uma treliça bem fora do padrão, ela tem a força cortante, ao invés de ser resistida pelas diagonais montantes, também pelo banzo, tá? Se ela for biapoiada, o esforço máximo esforço axial máximo é no centro, tá? Porque o momento fletor máximo é no centro, certo? Então, uma treliça de Vierendeel está com o centro dos banzos resistindo à força axial e momento fletor, e nas pontas, momento fletor e força cortante, beleza? Então, esses seriam os tipos mais, basicamente todos os tipos de treliça, tá? Imaginando sempre, tá? Que isso aqui são cargas gravitacionais, tá? Se for carga de vento chegar a ser negativa, isso inverte tudo, tá? Mas a gente tem o padrão, certo? Então, outra coisa, geralmente em serralherias isso acontece, tá? Isso aqui de fabricar não perfeitamente, tá? Desde que nós dimensionamos essa região aqui
para esse momento do setor e para a força cortante da excentricidade, lembrando que essa ponta do banzo aqui está com um esforço bem maior, né? Ela pode ser curta e ter uma resistência maior na compressão, ela vai ter um esforço cortante e um momento do setor também, tá? Se você for fabricar uma treliça dessas, deve considerar isso aqui, calcular os esforços nessa posição e ela vai continuar resistindo, beleza? Uma treliça normal agora, você pode rotular todos os nós, certo? Essa aqui já não pode, tá? Porque senão ela vai ser capaz de resistir, beleza? Então, seria basicamente isso, certo? Aqui não cheguei a detalhar, mas também tem um pequeno momento de setor. Esse momento de setor aqui é transmitido para as diagonais, certo? Mas são esforços pequenos. Ainda assim, considere na hora de dimensionar que você não vai ter problema depois, beleza? Então é isso, até a próxima.